Fala, meu povo, sejam bem-vindos. Professor Marcelo Moraes, grande abraço a todo mundo. Nesse vídeo eu vou passar para vocês o seguinte: a maioria das pessoas tem um conceito errado quando olha para uma placa de circuito eletrônico. A grande maioria, você que é meu aluno, que está fazendo meu curso, você vai entrar lá no WhatsApp e vai falar: professor, eu tinha esse conceito errado na minha cabeça. Tá? Sabendo que é muito mais fácil você ensinar algo novo para alguém do que tirar um conceito errado da cabeça de uma pessoa e embutir o conceito correto. Quando você olha para uma placa eletrônica, não importa o tipo de placa. Eu acho que você que é meu aluno, você que já avançou no período 1, 2 e 3, você já tem essa consciência de que não existe eletrônica para isso, eletrônica para aquilo outro. A eletrônica é uma só, não importa o que você esteja consertando. Então você tem aí uma placa eletrônica condensadora, tá vendo aqui? Uma placa eletrônica de central automotiva, placa de ar-condicionado inverter. Então não importa a placa que você esteja trabalhando. A eletrônica é sempre a mesma. Não é isso? Você concorda comigo? Se você não concorda, precisa rever esses conceitos. Só existe uma eletrônica. É a eletrônica que rege todos os circuitos eletrônicos. Mas quando a gente olha para uma placa, para que a gente possa desenvolver um raciocínio perfeito, para fazer a leitura dessa placa, você precisa identificar o que é componente e o que é circuito integrado. Que fique bem claro que o circuito integrado não é um componente eletrônico. Ele é um circuito integrado, que é um conjunto de componentes. Tá bom? Então muita gente tem o conceito errado. Um MOSFET, ele é um componente. Um diodo, ele é um componente. Um transistor THT, ele é um componente. Um resistor é um componente. Um capacitor é um componente. Um circuito integrado não é um componente. Tem muita gente que tem esse conceito errado, e esse conceito errado leva você a trabalhar de forma que vai te dar um diagnóstico errado. Então é muito importante você saber identificar o que é componente em sua essência, um único componente, e o que é um circuito integrado. Ou seja, o que é um circuito integrado? Um conjunto de componentes dentro de um mesmo invólucro, dentro de um mesmo corpo. Então é fundamental você saber dividir isso. Professor, como que eu vou saber o que é circuito integrado e o que é componente? Puro e simples. Se muitas das vezes o corpo é parecido. Eu falo corpo, né? Mas o invólucro é a forma que o componente se apresenta. Exemplo, você pega um regulador de tensão 7812 e você pega um transistor tipo 41. Você olhando os dois, são muito parecidos. São semelhantes fisicamente, mas internamente são completamente diferentes. Então você tem que ter essa consciência do que é um componente em sua individualidade, só ele com ele mesmo, e o que é um circuito integrado. Vamos fazer uma analogia. O circuito integrado é como se fosse uma placa eletrônica dentro de uma outra placa eletrônica. Você já deve ter visto o datasheet desses componentes, e você vê que dentro dele você tem diversos outros componentes. Então é fundamental você desenvolver esse raciocínio, o que é componente e o que é circuito integrado. Geralmente, a gente vai se basear pela forma como ele se apresenta? Não, não pode, porque a forma do corpo tem transistores com aquela forma de corpo e tem reguladores de tensão que são completamente diferentes, tá? Você vai se basear em quê? Primeiro, pelo diagrama esquemático, pelo desenho dessa placa, ou pela nomenclatura que está marcada no corpo. Você vai lá no corpo do componente e vai ter um número marcado.
Você vai pegar esse número, vai entrar no Google, datasheet, número do componente, nome do componente. Vai aparecer para você o que ele é. Então é fundamental para você identificar o que é componente na sua individualidade e circuito integrado, que na verdade é um conjunto de componentes dentro de um mesmo invólucro. Exemplo, existem transistores que supostamente dentro deles tem diodos de damper. Em minha concepção, não são transistores, são circuitos integrados. Um exemplo, o transistor Darlington, que as pessoas chamam de transistor Darlington. Ele é chamado de transistor, mas na verdade ele é um circuito integrado porque dentro dele tem mais de um componente. Professor, como é que eu vou saber o que é o componente do que é circuito integrado? Se dentro desse corpo, desse invólucro, você tiver mais de um componente, ele não é componente em sua individualidade, sendo tratado como circuito integrado. Tá ok, galera? Daqui a pouquinho a gente retorna.